Fabíola, Lidiane, vocês são mulheres pudorosas, reservadas e docemente ajuizadas? Não, nenhum dos três, né? Essa questão do pudor, esse apelo fez um grande efeito quando eu era mais jovem, na minha adolescência. Teve seu espaço, sim, mas depois de um tempo e com muita leitura, é que eu consegui tomar as rédeas do meu corpo e não me importar mais, e não me deixar mais controlar a partir desse discurso do pudor. Para que ser? Para que nos encaixar dentro de um modelo arcaico? Para que nos encaixar dentro de um modelo que formulam para a gente? Eu sou o que eu quero ser e o que eu posso ser dentro das minhas metas, dentro das minhas ambições. Esse tipo de discurso do pudor, da pessoa como é, das caixinhas, isso não existe, principalmente para mim. Exatamente pela reformulação de pensamento. Porque, claro que eu me inseri dentro de uma sociedade que me moldou para ser dessa forma. Mas você consegue respirar fora disso e consegue ser o que você quer ser e o que pode, dentro da sua vontade, ser. Caixinha e rótulo não me cabe. Eu queria uma opinião das duas sobre um tema que é citado no artigo, não com muita profundidade, mas eu acho extremamente grave a sugestão que é dada lá, e eu queria um comentário das duas. É conveniente fechar a delegacia da mulher, Fabíola? Poxa, essa parte... Aliás, quando a gente vai ler o artigo, a gente encontra duas questões, eu pelo menos verifiquei duas questões que são centrais em termos de violência. Eu estava comentando aqui ainda agora, da dificuldade que foi ler o artigo até o fim, né? Uma dessas questões foi o retorno com muita força dessa linha organicista, dessa linha muito comum no século XIX, de buscar determinantes naturais e biológicos para compor o nosso comportamento. Isso aí é de uma forma explícita e muito desconcertante, né, na leitura que uma mulher faz sobre aquele texto. E a outra foi justamente em torno dessa questão de fechar as delegacias, né, no sentido de que o que a gente percebeu, na opinião do autor do artigo, do professor, foi uma postura que corrobora com essa cultura do estupro, né, que a gente fala. Então, o que é a cultura do estupro? No sentido que a gente tem uma sociedade que coloca para a mulher, para a vítima, a culpa, se está automaticamente sendo conivente com o estupro, né? Então, não há o criminoso, não há o culpado, porque a culpa é dela. Então, se a culpa é dela, ela que tem que fechar as pernas, como foi dito lá, né? Ela que vai ter que ter o recato, porque é ela que está buscando, ela que está incentivando ser estuprada, né? Então, quando ele diz, fechem a delegacia, as delegacias que elas não são mais necessárias, porque isso tem que partir da postura de uma mulher, do recato. Então, isso aí está, de certa forma, contribuindo abertamente para manter essa cultura mesmo de cumplicidade da sociedade em relação ao estupro. Tem uma terminologia tão antiga que se chama vitimologia atributiva, que é exatamente você imputar, a grosso modo, claro, é você imputar, né, um comportamento que uma pessoa tem que vai fomentar aquele crime em cima dela. Isso é um pensamento tão arcaico, tão absurdo. Inclusive, a gente, na minha época de estudante, eu tive contato com esse termo, né? Tive contato com essa teoria, e aquilo sempre me chocou muito, né? Inclusive, eu estava discutindo com um amigo meu esses dias exatamente sobre isso. E você falar em fechar as delegacias é uma coisa tão absurda, tão fora do contexto real da sociedade hoje. Eu não sei em que época, em que momento esse jornalista, professor, vive dentro da cabeça dele. Mas, de certo modo, com toda certeza, não é o que nós vivemos hoje, principalmente no estado como o nosso, né, com índices absurdos de violência, com um machismo arraigado dentro da sociedade piauiense. Então, é revoltante, é desconcertante você ler um artigo daquele, né? Mas eu ainda queria ficar um pouquinho aqui no tema das delegacias. Porque
quando elas foram institucionalizadas, as cidades passaram a ter a delegacia da mulher, eu encarei aquilo como um ganho da humanização do ser humano. Quer dizer, ele conseguiu evoluir a um ponto de estabelecer um local onde vítimas de violência fossem buscar justiça. Aí quando você vê que você está evoluindo, você lê uma proposta de se fechar aquele espaço. Então, eu queria que a gente voltasse um pouquinho nesse tema por esse ângulo. Oscar, tem uma curiosidade, inclusive, com relação a isso. Eu esqueci o nome da socióloga agora, mas, inclusive, ela foi do governo do FHC, tudo, na década de 80 e 90. Foi uma das primeiras delegacias, a primeira delegacia foi em São Paulo, inclusive. No dia que essa delegacia da mulher foi aberta, antes mesmo dela abrir, já tinha uma fila dobrando o quarteirão. Isso na década de 80, 90. Então, assim, é um anseio... Ou seja, era uma coisa que era precisa. É um anseio da sociedade, já. Era um anseio da sociedade, a demanda altíssima. E as mulheres nunca se sentiram, dentro desses ambientes de delegacia, amparadas. E a delegacia das mulheres veio justamente para dar um ambiente mais propício, para que elas se sentissem mais à vontade em expor suas violências, né? Então, você falar em fechar as delegacias das mulheres é de uma inaptidão, é de uma ignorância absurda, né? Eu acredito que essa questão de falar da questão das delegacias, fechar as delegacias, primeiro, isso aí já aponta para uma visão de que as nossas demandas não são tão importantes, né? Nossas demandas de violência talvez não sejam reais, né? Porque existe muito essa desconfiança, é real. Ora, o estupro é o único crime onde a pessoa tem que provar que é inocente. Então, porque já de antemão já paira aí uma desconfiança. E você tem que provar que sofreu aquilo. Então, além disso, acredito que isso aponta para outra coisa. Essa ênfase no punitivismo na nossa sociedade, né? A punição, nós temos punições até de certa forma severas, né? Elas não acontecem, de acordo aí com o IPEA, mais ou menos só cerca de 1% dos estupradores, dos agressores, eles são punidos, né? Eles vão para a cadeia e tudo mais. Nós temos aí em torno entre 6 e 10 anos, que é a previsão de uma prisão em casos de estupro e, às vezes, alguns casos mais, até mais tempo. Nós temos um país como o Afeganistão, que até a pena de morte, em alguns casos, para casos de estupro, mas que estão lá na ponta de países onde o estupro acontece. Então, a gente trabalhar com a ideia da pena, com a ideia da delegacia, é claro que é importante, porque a punição faz parte do processo educativo, sim. E a mulher precisa sentir que existe essa proteção, que existe o retorno, né? Agora, infelizmente, a gente não dá a ênfase na nossa cultura necessária à questão da educação mesmo, né? A questão da punição, ela encontra até mais espaço. Tanto é que você pega até num discurso de direita a ideia da castração química e tudo, ela encontra espaço. Agora, a questão da prevenção, com viés punitivo. A prevenção, fazer com que não aconteça, com que a gente não produza estupradores, sempre é o assunto mais delicado a ser tocado. Porque entra na questão da educação, da escola, da criança. E num momento, principalmente como esse que a gente vive, é cerceado, esse tipo de debate está sendo completamente perseguido e cerceado. Nessa questão da escola sem partido, o primeiro debate que foi colocado para ser proibido e interrompido de antemão foi a questão de gênero dentro das escolas, né? Então, a gente percebe que quando se trata dessa questão da punição, então fechem as delegacias. A punição sempre tem mais amparo do que ela tem mais amparo, mas ela não consegue estar articulada num país como o nosso com a ideia da prevenção em torno da educação. Vamos ver o seguinte aqui. Vocês são mulheres militantes da esquerda. Uma esquerda que agora, em 2018, perdeu uma eleição presidencial. Quando você perde uma eleição presidencial, você perde um pouco do debate, da disputa de ideias. Então, o Brasil vive hoje um pouco desse momento onde o punitivismo está elevado à primeira importância, onde pautas que se achava que eram retrógradas agora aparecem com o apoio da população, né?
A gente já discutiu aqui no Pensar Piauí a questão do decreto presidencial que libera o uso de armas. Como é que vocês veem esse momento que o país passa, com pautas tão abominadas pela esquerda, e como fazer para recuperar esse terreno perdido e pautar o que a esquerda quer ver sendo discutido no dia a dia da sociedade brasileira? O Oscar que é o coelho da cartola. Vamos lá. Sim, nós tivemos a ascensão da extrema-direita ao poder, realmente, perdemos muito em espaço de discussão, principalmente das nossas pautas mais prementes, né, que era exatamente a discussão de gênero, a discussão do feminismo, sempre foram tidas como o grande bicho-papão da direita, né? Inclusive foi um ponto muito de ataque, e é um ponto de ataque muito forte em cima do que nós nos identificamos. Mas, assim, nós vivemos um momento de 30 e poucos dias de governo de extrema-direita, né? E temos sido atacados e ficamos atônitos e ficamos meio sem espaço para essas discussões. No momento, eu faço uma visão muito, muito pesarosa, muito pessimista ainda dessas discussões, né? E que, inclusive, elas perderam muito espaço para uma questão que é muito maior, que é praticamente da sobrevivência da esquerda. Entendeu? E como respirar aí neste cenário, Fabiola? Pois é, se a gente for olhar, esse ambiente de endurecimento do regime democrático, ele sempre vem acompanhado de justificativas que normalmente é em torno da discussão... Inclusive, se temos ainda uma democracia. Temos uma democracia, né, Fabiola? Se ainda temos uma democracia, mas normalmente vem sobre essa justificativa, a corrupção, a questão da segurança ou a questão moral. A questão moral, ela tem um forte apelo que ampara. Por quê? Porque, de certa forma, nós... É aí que você mistura política e religião? Sim. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por quê? Porque eu acho que nós da esquerda, a gente perdeu sim no debate, na disputa de ideias, porque a gente não soube colocar a questão da perda para a classe trabalhadora como um ponto central para poder chamar a classe trabalhadora para o nosso lado. Quando a gente foi colocar as questões identitárias, a gente acaba perdendo em determinados pontos. Por quê? Porque a gente tem um debate contra-hegemônico. É um debate que, para ele chegar, ele precisa de algo que a pessoa tenha um acesso às categorias sociológicas, a conceitos que são da universidade, a conceitos acadêmicos, e fica muito difícil, né? Você está indo na contramão, você está rimando contra a maré. Já a direita, para poder ganhar a confiança da classe trabalhadora, ela foi muito bem rasa, no ponto. Né? Ela pegou essas questões morais, né? Que nós vivemos em um país religioso, em um país que tem uma história autoritária, uma história machista, homofóbica, a gente não pode negar. A gente estava um pouco subestimando esse aspecto aqui, mas ele estava presente. Então, houve esse apelo. Nesse apelo, a direita ganhou a classe trabalhadora para si. E, a partir daí, começou a ter tanta confiança ao ponto de você ver pela primeira vez o trabalhador dizendo: a gente tem que abrir mão dos direitos, porque senão não vai ter empregos. Então, chega a esse ponto. Então, como ganhar... Né, na narrativa, o apelo moral ele é muito forte, ele é muito necessário. Mas acho que a gente tem, sim, um momento de sobrevivência, mas eu acredito que a gente vai ter que apertar e tornar cada vez mais explícita a questão das perdas no campo dos direitos trabalhistas, do quanto está se vendendo uma ilusão para a classe trabalhadora de que o problema da segurança vai ser resolvido, o problema da segurança pública, que o problema dos empregos vai ser resolvido, que o problema da economia e da própria corrupção, né? Então está se vendendo essa ilusão, e acho que a gente vai ter que estar preparado para poder trazer esse debate para os trabalhadores, com que reconquistar a confiança deles, ainda que nessas questões morais a gente tenha um problema, uma desvantagem. Num certo momento, no transcorrer da campanha, nós tivemos um discurso muito difícil de ser levado em frente. Nosso discurso é um discurso mais profundo, mais academicista, mais difícil para a classe trabalhadora realmente ouvir e entender. Eu acredito muito que nós nos perdemos nesse momento, sabe, de repassar um discurso que sempre foi em prol do trabalhador, sempre foi em prol das minorias, sempre foi em prol
prol dos desassistidos, para que fosse entendido. Nós tivemos, com a gente estava conversando aqui antes, nós tivemos tantas pautas, tantos trabalhos que foram todos em benefício dos trabalhadores, a questão da própria educação, a ascensão, o próprio SUS que está aí atuando em Brumadinho. Então, assim, essa identidade foi que nós não conseguimos passar. Nós ficamos muito nas pautas identitárias. Nós fomos marcados pela extrema esquerda, pela extrema direita, como defensor de pautas identitárias. E, na verdade, nós nunca fomos só identidade. Nós nunca fomos identitários. Vamos voltar aqui para o artigo do professor Zé Maria. Ele publicou no Diário do Povo e também em sua rede social. O artigo teve uma forte repercussão e da rede social ele foi excluído. Né? Tem jornalista protestando lá, pedindo para o professor voltar com o texto para o Facebook. Mas assim, eu queria uma palavra de vocês sobre o direito que o professor tem de externar sua opinião e o Diário do Povo como um veículo, né, de divulgação de ideias, se permitir divulgar esse tipo de ideia. Como é que vocês veem isso? Evidentemente, sempre do ponto de vista da Constituição no tocante à liberdade de expressão. Como é que vocês veem essa situação do professor, enquanto indivíduo, e do veículo, em publicar um tema como esse, que repercutiu tão negativamente na cidade? Bom, eu acredito que esse debate, né, entre a liberdade de expressão e o próprio discurso de ódio, ou como é que você pode estar corroborando para uma narrativa que mata, né, que mata todos os dias, que cria estatísticas impensáveis. Em pleno século XXI, nós temos aí a possibilidade de estar acontecendo até cerca de 500 mil de estupros por ano no Brasil, que são níveis medievais, né, que a gente jamais pensaria para uma sociedade do século XXI. Então, quando a gente trabalha essa liberdade absoluta de divulgar, de se expressar, mas no momento que ela está sendo corrosiva, que ela está sendo destrutiva para uma realidade que afeta tantas mulheres, eu acho que os limites eles estão bem aí. É ainda um debate que está sendo muito pautado, né, mas que muitas vezes ele é deturpado em nome dessa suposta liberdade de expressão. Então pode-se fazer tudo, porque queira ou não, se a gente for olhar, o discurso do texto é tão superficial, tão enganoso e manipulador, que ele desconsidera o fato de que não é porque mulheres estão ali no shopping com a roupa pequena, estão desnudas, que essas mulheres, que elas que estão incitando a questão do estupro e da violência, porque se a gente for para as estatísticas, poxa, 70% Crianças, das freiras. Mulheres que são estupradas são crianças, têm menos de 13 anos de idade. Elas não têm tanto acesso ao ambiente público. Aliás, quando se faz esse apelo do pudor para dizer que a mulher está ali vulnerável e ela está incitando, isso é mais uma forma também de levar a gente de volta para casa, para que a gente não ocupe os espaços públicos, porque o espaço público não é muito difícil de ser ocupado. Esse apelo ao pudor sempre foi um mecanismo de tirar também a mulher do espaço público, de fazer ela não se sentir à vontade, de fazer ela se sentir constrangida. Parece que a gente sempre está no lugar inadequado. Né? Uhum. Então, se desconsidera a questão dos números, o fato de que em países que têm culturas diversas, onde as mulheres andam completamente cobertas, estarem aí, você pega uma Índia, você pega o Afeganistão, são países que estão nas pontas também da questão dos estupros, da violência contra a mulher, e você acaba, em nome de uma suposta liberdade de expressão, deturpando e trazendo uma narrativa extremamente nociva para o campo dos avanços nesse debate. Porque enquanto a gente olhar para a mulher como a culpada, como aquela que está lá provocando, olhar a mulher a partir dessas duas categorias que historicamente nós fomos construídas, que é a sexualidade e a reprodução, você está automaticamente, sim, fazendo um grande desserviço. Então, acho que a liberdade de expressão, ela acaba aí. Qualquer editorial tem que ter o compromisso, o bom senso, os meios de comunicação, eles devem
devem ter e não usar isso como apelo, porque muitas vezes até se usa isso como apelo para poder gerar o debate, a provocação, colocando a problemática no segundo plano de importância, né? É o que eu desconfio, inclusive, sabe, Fabiola? Sim. Eu acredito, não é de hoje que nós vemos alguns artigos dessa monta, né, desse meio de imprensa, e sempre nesse sentido, né, de polemizar por polemizar, levantar uma questão que sempre é inconveniente, que sempre é complicada para a esquerda. E uma coisa a gente tem que deixar muito claro. Uma coisa é a liberdade de expressão. A outra coisa é você enaltecer e propagar um discurso de ódio. São duas coisas completamente diferentes. E nós vemos muito claramente um enaltecimento da violência contra a mulher, uma desconstrução do que a mulher é como pessoa humana, inclusive. Né? Nós somos humanas, nós temos direito aos espaços, nós somos o próprio espaço. Nós não temos que nos colocar à parte da sociedade. Então, é um discurso enaltecido por um meio de imprensa que tem ampla divulgação. Isso é desconcertante até a gente ver. E tem várias outras questões, inclusive, legais que podem ser levantadas nesse tocante. Tá certo? E assim, nós vimos realmente que chegou ao seu objetivo, de certa forma, né? Que era ganhar notoriedade, que era ganhar uma ampla discussão. Eu acompanhei as discussões via Twitter, que é um espaço muito grande, e isso chegou a São Paulo, chegou ao Rio, chegou afora, várias personalidades, inclusive discutindo a respeito e pedindo a opinião nossa, enquanto Piauí, né, enquanto mulheres de esquerda piauiense, o que a gente achava e se a nossa sociedade, inclusive, é dessa forma. E eu disse, sim, a nossa sociedade é dessa forma. Só que vemos uma pessoa que ganhou um espaço, que obteve um espaço para expor isso, exatamente para confrontar o que nós somos. E nesse aspecto, nós mulheres é que seremos o alvo central, porque se você for olhar agora, principalmente mulheres que formam opiniões como professoras, lideranças políticas, artistas, elas estão sendo utilizadas nesse momento por Instagrams, por rede social, de forma violenta para suscitar um debate, para promover pessoas, para provocar a fama para alguns anônimos às custas de uma violência, e nós mulheres estamos aí nessa linha de frente como alvo, né? Jornalistas. Houve inclusive uma discussão se nós, dentro de um setor que eu faço parte, se nós deveríamos ou não, entendeu, responder aquele artigo. Nós ficamos boa parte assim que foi lançado o artigo, nós ficamos boa parte da manhã discutindo aquela questão, se pautava, se não pautava, se discutia, se não discutia. E o que acontece é que nós chegamos até um certo momento, não vamos dar palco. Não vamos dar palco para essa pessoa. Não merece, né, essa discussão. Mesmo mas em a coisa de redes sociais. Mesmo em tempo de redes sociais. Eu, inclusive, me coloquei, eu acho que agora bateu, levou todo o tempo. Nós temos sim que confrontar, nós temos sim que bater em cima desse discurso. Ok, eu gostaria de agradecer aí a participação da Fabiola, da Lidiane. Muito obrigado aí por esse bate-papo. Foi um prazer, amigo. Prazer. Muito obrigada pelo convite também. Estamos à disposição.